inferno. Bom, gente, o inferno é real. O inferno não é alegoria, o inferno não é um estado de consciência, o inferno não é uma doutrina para amedrontar, o inferno é real. Se vocês lerem, se vocês estudarem apenas os dizeres, as palavras de Jesus, esquece os evangelhos, eles contando como um terceiro que viu e escreveu. Pega só o que eles falaram que Jesus disse, só os discursos de Jesus. Você vai ver que nos discursos de Jesus o inferno é real. Né? Esse Deus que a gente serve, ele diz, o inferno é real. Tá? E aqui, a gente precisa ter, falando das palavras, né? As palavras então que a Bíblia usa são essas 4. Sheol, Hades, Tártaro e Geena. É assim que fala isso? Acho que é, né? Bom, o inferno é um lugar real, não é uma metáfora de sentimentos presentes, não é um estado mental, não é uma realidade metafísica. Sheol é uma palavra que tem 65 vezes no Antigo Testamento. Hades está no grego 11 vezes no Novo Testamento. Todas essas informações estão na apostila bem mais detalhadas, tá? E referem-se a sepulcro, onde os mortos vão, e, às vezes, ao lugar de punição, tá? É onde o crente não vai. Então, essas palavras aqui, no contexto, na linguagem deles, significa o quê? Sepulcro. Sepulcro é onde uma pessoa é enterrada, ok? Sepulcro é onde uma pessoa é enterrada. Poderia entender que fosse apenas o enterrou, mas o contexto todo quer dizer que é muito mais do que foi enterrado ou foi sepultado. Né? No contexto todo ali, essas palavras sepulcro e às vezes esse lugar de punição indica que quando essas palavras são usadas, existe algo mais além do que isso. Tártaro é usado apenas em 2 Pedro 2,14 e refere-se às regiões mais profundas, abaixo do Hades. Hades aqui, ó, então é no grego, onde quer dizer sepulcro, onde as pessoas... Existe um lugar de sofrimento e tal. E aí Pedro usa essa palavra aqui, Tártaro, para dizer que existe um lugar mais abaixo do que essa crença que se tinha, que era esse lugar onde os mortos seriam punidos. Aí Pedro vem e usa essa palavra para dizer o seguinte, existe um lugar mais abaixo ainda. Só que daí ele diz que esse lugar é onde está preparado para os anjos, no caso, não pessoas, tá? E Geena, que é uma referência ao sacrifício vivo a Moloque no Vale de Non, e que depois se tornou um cemitério de indigentes. As pessoas, então, naquela época, isso está em crônica, se não me falha a memória, está na referência aí. As pessoas, então, elas sacrificavam seus próprios filhos nesse Vale dos Filhos de Mon, e aí depois isso se tornou cemitério de indigentes e de lixo. E aí eles jogavam fogo para manter todo aquele lixo, toda aquela gente que era jogada ali para aquele pessoal queimar e poder botar mais gente. Então, essa visão de gente queimando, sempre, essa era a visão daquele povo que estava ouvindo ali naquela época. Aí, nessa passagem aqui, ó, quando ele fala de Geena aqui, ó, quando ele usa esse termo, as pessoas entendiam muito bem o que era isso naquele contexto ali, que era o lugar onde pessoas iriam sofrer. Nessa passagem aqui, se não me falha a memória, quando ele fala assim, ó, lá vai haver ranger de dentes, ele usa essa expressão aqui, tá? Bom, caminhando para o final, o estágio final dos ímpios. Gente, eu disse que ia ser um pouquinho bastante. A gente precisa entender primeiro essas definições para a gente ir para a parte das dúvidas lá com o rapaz que vai vir depois. Bom, então o que é o estado final dos crentes, ou dos ímpios? Nos aponta, então, uma existência permanente dos ímpios, tá? E podemos concluir, então, que é uma ausência total do favor de Deus, segundo as Escrituras, o entendimento e tudo. Isso está escrito na apostila com mais clareza, vocês olhem depois, tá? Então, a gente pode sim entender que o estado pelo qual os ímpios vão passar ao resto da eternidade é uma ausência total do favor de Deus, é uma interminável perturbação de vida, resultante do domínio completo do pecado, dores e sofrimentos na alma e no corpo, castigos subjetivos como agonias da consciência, angústia, desespero, choro e ranger de dentes. Aí tem esses versículos aqui todos que estão citados aí na apostila, depois vocês leem. E que uma grande parte da linguagem utilizada para descrever o inferno, bem como também céu, deve ser entendida de maneira figurada. Que aí a gente cita aqui a parte do vale do Geena lá, que é os vales do Filho de Mon. Aquilo ali ele está usando uma referência entendida por aquele povo para dizer de uma coisa eterna. Então, aqui o que a gente precisa entender é que existem muitas coisas de figura. Gente, vocês estão entendendo por que não dá para a gente falar de Apocalipse numa aula de escatologia? Porque a gente nem sequer entrou no livro de Apocalipse e já estamos assim, com os miolos. Agora, quando a gente começa lá na primeira carta, segunda carta, primeiro selo, segundo selo, sétimo selo, o primeiro cavalo, o cavaleiro de branco, o cavaleiro vermelho, e o que é aquilo? Né? Então, assim, o estudo de Apocalipse ele tem que ser específico, tá? Para finalizar, o estado final dos justos. O céu não é uma metáfora ou um estado mental, ele é um lugar real.
A respeito do céu, a Bíblia diz que é como a casa do Pai com muitas moradas, diz que os crentes estarão dentro e os descrentes fora, os herdeiros que herdaremos não apenas o céu, mas a nova criação inteira, a vida eterna, plena, sem imperfeições e problemas da presente vida, e desfrutada na presença de Deus. Veremos Jesus face a face e teremos nele plena satisfação, alegria, gozo, enquanto glorificamos. A alegria de cada indivíduo será perfeita e completa. Essa é a definição do céu. O Apocalipse diz assim, ruas de ouro e tal. Não é o livro de Apocalipse hoje. A rua é realmente de ouro? Não sei. Tá, isso vai ficar para uma outra aula, não é Apocalipse. Aqui é escatologia geral como um todo. O que nós podemos entender sobre o céu? Sobre o final da nossa vida, a escatologia individual, que os crentes sim serão punidos eternamente e que nós sim viveremos eternamente. Não haverá um aniquilacionismo, os crentes não receberão a destruição das suas almas, não, eles eternamente viverão longe e separados da presença de Deus. Aos homens está destinado a morrer apenas uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Parábola do Lázaro e do rico. Na parábola Jesus fala assim, olha, um queria passar de lá para cá, falou assim, não, Abraão fala assim, o que estava no seio de Abraão, né? Está no seio de Abraão, deixa eu ir lá e voltar para minha família. Ele falou, não, eles têm a lei e os profetas, você não precisa voltar. Se não acreditaram nem nos vivos, quem dirá nos mortos? Então ali você já consegue ver, naquela parábola, que existe um estado ruim, um bom de um lado, um ruim do outro, uma consciência de um lado, uma consciência do outro, uma consciência de quem já, atenção, uma consciência de quem já está sofrendo e quer voltar naquele momento para avisar os deles para não ir para aquele lugar, e ele fala, não, tá aí. Entendeu? Para nós o estado intermediário ele é muito real, ele existe dos dois lados. Enquanto a gente já agora desfruta da presença de Deus sem o corpo glorificado, isso vai vir na segunda volta de Cristo. Ao mesmo tempo, também existe um estado real e eterno para os descrentes. Ok? Falando em inferno, e a última coisa, o Wilson já pode vir. Gente, alguma dúvida até aqui antes de falar essa última coisa sobre o inferno? Alguma dúvida? Várias, que vocês não sabem nem escolher qual dúvida perguntar, né? Nós vemos Jesus, nós temos Jesus como o Cordeiro Pascual, o leão da tribo de Judá, né? Essas são as figuras que são aplicadas a Jesus, ok? Aí, Jesus ainda, quando subiu naquele madeiro, fala assim, como uma ovelha muda, não é? Como uma ovelha muda, aquele que tinha direito, mas não usou dos seus direitos, aquele que realmente poderia descer da cruz, mas não desceu da cruz, né? Então, no início a Bíblia trata Jesus, fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, tá? Alguém que expressa a figura do Cordeiro expressa então aí uma paz, uma mansidão, né? uma conexão com os fracos, certo? Só que no final ele fala assim, o leão vai rugir. E aí nesse versículo ele fala assim, os grandes e os poderosos da terra, na visão lá ele fala assim, os grandes e os poderosos da terra se escondiam debaixo dos montes e das montanhas e diziam, caia sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Gente, quem é que domina o céu? E quem é que domina o inferno? Amém?